Fala galera, boa noite a todos. Vamos lá, turma, vamos chegando, boa noite. Ei, Clarice, boa noite. Vamos lá, bora convidar a turma aí para essa live. Nós vamos falar sobre Clarissa também chegando aí, boa noite. Vambora, vamos. Boa noite, galera, vamos chegando. Hoje o assunto vai ser super legal. Meu convidado de hoje é o Dr. Lucas Boixá. Acabou de entrar aqui, deixa eu convidar com a gente. Boa noite, Vander, Marcos. Vamos chegando aí, galera. Dani. Deixa eu ver se o Lucas entrou aqui, se tá legal a qualidade. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Boa noite, beleza? Joia, tá me ouvindo bem, cara? Eu te ouço bem, mas o que está acontecendo aqui? Você consegue me ver? Sim, sim. Ah, tá bom. Eu não estou me vendo. Acho que é melhor assim, inclusive. Você não tá me vendo? Não estou vendo. Ué, que estranho. Tá preto Aqui a tá. minha tela. Entendi. Pra mim tá parecendo normal aqui, cara. Eu vou apertar o X aqui, se eu sair, eu entro de novo. Rapidão. Beleza. Adriana entrando aí. Dani, vamos chegando, galera. Vamos lá. Hoje nosso bate-papo vai ser com o Dr. Lucas. Ele caiu aqui, deixa eu chamar ele de novo. Aí, vamos lá. Aí, voltou. Caiu, Bom, mas voltou. meu lado continua escuro aqui. Vou deixar assim mesmo. Eu até Tá, prefiro não vamos me ver. embora. Eu vou me poupar. Pessoal, então, Depois você me fala. tá ótimo. A iluminação aqui tá super bacana. Beleza. Boa noite a todos que estão entrando aí, galera. Esse bate-papo nosso é um tema específico, aí nós vamos falar um pouquinho sobre as principais evidências em relação à lesão que acometem as pessoas com sobrepeso. De antemão, eu queria agradecer o Lucas aí pela oportunidade do bate-papo, disponibilizando esse tempo da agenda aí para conversar com a gente. Sei como é que a agenda sua é extremamente apertada. Então, cara, obrigado aí por ter aceitado esse convite e estar com a gente aqui essa noite, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Na verdade, a agenda nessa época de Covid, a agenda profissional está, na verdade, muito mais tranquila, né? Mas a agenda familiar, os projetos mirabolantes, isso aí só cresceram, né, Alessandro? É verdade. Acaba que vão surgindo outros tipos de compromisso, né? É isso aí. Legal, Aproveitar então legal. com a sua introdução aí, já vou mandar meus abraços também, ó. Roberta, minha patroa aí, Eduardo Lozada, colega ortopedista extremamente competente, Eleonora, buonasera, Leonora, como está? É uma italiana que é minha paciente e educadora física, Legal. turminha boa. Bom demais. Ô, Lucas, e eu costumo falar assim, cara, falar de atividade física, para mim, nem é trabalho, sabe, cara? É algo que tá tão no DNA, assim, né, que acaba que a gente fala disso e não tem como diferenciar, no meu caso, o que é atividade física, o que é trabalho, uma coisa está muito permeada à outra. E hoje a gente vai abordar um tema um pouquinho mais específico aí, né, que é a prevalência de lesões aí musculoesqueléticas em pessoas com sobrepeso.
E eu queria que você trouxesse para a gente, assim, o que tem de evidência aí na literatura, se é que tem algum tipo, né, de evidência na literatura associando alguma prevalência maior de algum tipo de lesão em pessoas com sobrepeso. Alessandro, foi interessante você me chamar para esse assunto, porque as coisas que às vezes parecem óbvias, né, às vezes nem são tão bem estudadas por parecerem óbvias, né? Então, eu fui pesquisar o assunto, eu acho que pela primeira vez, né, fui pesquisar exatamente voltado para isso, né? Quando a gente entra para o ramo da ortopedia esportiva, da medicina esportiva, a gente entra pensando sempre no atleta, né? E depois acho que para o bem a vida vai nos levando, e a vida profissional vai muitas vezes nos levando para os não atletas. Então, o benefício que a atividade física tem para todo mundo. A gente vê que a chamada medicina tem que ser chamada medicina do exercício do esporte, né? Não medicina esportiva, porque o exercício é uma parte sensacional, né? Talvez a mais legal, inclusive. Bom, mas vamos lá. Eu tentei dar uma separada aqui em alguns artiguinhos que eu encontrei, sabe? Então, a gente vai desde do nível celular e molecular, com artigos, por exemplo, mostrando o aumento do estresse oxidativo no DNA das células do músculo esquelético dos pacientes obesos quando fazem atividade física. Então, talvez o maior índice de lesão já comece a acontecer lá dentro do núcleo da célula, né? Tem que ter um certo cuidado na hora de extrapolar os dados que a gente encontra laboratoriais no mundo real, né? Nem tem aumento de estresse oxidativo, tem algumas lesões também, né? Inclusive faz parte da atividade física. A gente tem estudos mostrando alterações biomecânicas, por exemplo, alteração do joelho, mecânica do joelho na hora da aterrissagem de um salto, né? Sim. Mostrando que acontece aquele infame valvo dinâmico, né? Perfeito. Que é um mundo de lesões diferentes. A gente tem estudo mostrando piora de controle neuromuscular nos obesos para o mesmo movimento excêntrico. Talvez pela facilidade de medir o excêntrico que eles tiveram no estudo, eles pegaram o excêntrico para poder padronizar. Uhum. Então, os obesos teriam uma dificuldade de ter a movimentação, de controlar o movimento, né? Ele começa a ir um pouco para a parte mais clínica, e a gente encontra estudo, por exemplo, com militares obesos. Militar é uma população muito interessante, especialmente para a medicina esportiva, né? Porque você pega um grupo mais ou menos padronizado de jovens com cerca de 18 anos de idade, então você consegue muito bem montar grupos para comparar os dois lados, né? E além disso, o mundo moderno, né, muitas vezes a gente pega um monte de moleque aí que só ficou na frente do computador a vida inteira e põe para marchar todo dia, né? Para criar coisa, exato, levar escopeta e por aí vai. Então, o índice de lesão nesse grupo é muito grande. É um pessoal politicamente muito exigido, muitas vezes despreparado, né? Pois bem, né, pegaram lá os militares, sexo masculino, 18 anos de idade, e entrou muita gente obesa, né, que eles avaliaram no próprio exército. E eles observaram 47% mais lesões musculares, então, nesse grupo. Inclusive com 49% mais utilização dos recursos médicos, mais demanda, né, tá? Tem mais não seria tanto um estudo, mas uma observação, né, um conselho da Organização Mundial de Saúde, que eu acho extremamente interessante, já que nós vamos falar de atividade física e de obesidade e sobrepeso, em que eles tentam isolar os fatores de risco para a morte. No caso, eles dosam, por exemplo, mais morte cardiovascular, né, causas cardiovasculares. Cada ano que passa, cada tempo que passa, década que passa, o sedentarismo vai ganhando um degrauzinho a mais, vai se tornando mais e mais importante. A gente vai observando que ele é causa de morte isolada, extremamente importante, né? Inclusive, há alguns anos atrás, aí, ele ultrapassou a própria obesidade. Então, hoje em dia, a gente acredita que o mais importante para ser ativo, mesmo que um obeso, do que ser magro. O cenário ideal seria você tirar os dois fatores de risco, né? Mas se é para escolher, é melhor ser obeso do que ser sedentário. Então, isso é uma grande motivação para os nossos pacientes, para o público em geral, já que nós temos tanto sobrepeso e obesidade hoje em dia, né? A gente, infelizmente, está copiando isso dos americanos, tem muitas coisas boas para copiar, mas para motivar a turma a se tornar, pelo menos, ativa, né?
E às vezes, a gente deve começar sobre isso, consegue sair do ciclo vicioso do desidrato-sedentarismo, né, incapacidade, para um ciclo virtuoso de mais atividade física, menos peso, mais atividade física, mais saúde. Né? E por Sim. último, a boa notícia, o sobrepeso, em estudos de sobrepeso com atividade física, mostrando que mesmo, corroborando o que a OMS já observou, o sobrepeso, que mesmo sem perda de peso em pacientes com exercício aeróbico, depois de um ano de sobrepeso, houve melhora na composição corporal, então perderam gordura e ganharam músculo, e diminuição daqueles mediadores inflamatórios que a gente costuma relacionar também a uma diversidade de problemas, musculares ou não. Uhum. Acho que talvez seja interessante, eu devia até ter feito isso antes, só a gente, eu não sei as pessoas que estão aqui, a profissão da Entrou pessoa. muita gente aí agora. Agradecer todo mundo que entrou aí agora. Entrou uma turminha boa aí no final. Bacana. O Rodrigo Lazzarini, colega ortopedista também, esse é legal demais, muito competente, cirurgião de joelho. Mas, enfim, vamos segmentar o que é cada coisa, então. Naquele índice de massa corporal tão conhecido, né, o chamado sobrepeso seria já elevado acima de 25 e abaixo de 30. E a obesidade acima de 30, sendo que a gente pode ter obesidade grau 1 até 35, grau 2, 35 a 40, e a grau 3, antigamente chamada de obesidade mórbida, acima de 40. Né? E além disso, acho que desde já também a gente lembrar que quando a gente fala de lesões musculares, a gente não está falando só de rupturas, né? A gente tem uma diversidade enorme de musculares, como as contraturas, as dores miofasciais, as câimbras. Então, não só de rupturas, né, de estiramentos, de extensões, são feitas as lesões musculares. Desculpa, já falei 20 minutos, eu não posso falar. Não, sensacional, muito bacana. Você trouxe vários tópicos aí que chamam muito a minha atenção. Já foi uma introdução muito rica, você abordou vários assuntos aí super importantes com o tema de hoje, e dentre eles eu queria fazer um destaque para você começou sua fala falando, você disse assim, que o exercício é a parte mais legal, né? E realmente a gente tem que, de alguma forma, fazer com que as pessoas entendam a importância da atividade física na vida delas, né? Até porque quando você comparou aí, em um dos estudos que você trouxe para a gente, a questão do sedentarismo versus a obesidade, hoje a gente sabe que, se for para colocar na balança e a gente ter que optar por um deles, vamos optar por não ter o sedentarismo, né? Assim, o movimento é vida, né, Lucas? E já entrando um pouco mais específico no nosso bate-papo de hoje, a gente poderia delinear, Lucas, algum tipo ou alguns tipos específicos de lesões que têm um acometimento maior em pessoas com excesso de peso, ou isso é uma questão que a gente não tem embasamento aí científico para estar fazendo esse tipo de abordagem? A gente tem embasamento, sim. Agora, eu citei que tem diversos tipos de lesão muscular, né? Se a gente for pensar, essa pergunta ela pode ser mais explicada. Se a gente for pensar que especula-se que cerca de 97% das causas de lombalgia têm origem muscular, ou pelo menos isso participa, e a obesidade é muito relacionada à lombalgia, então a gente pode dizer que sim, é uma lesão muscular extremamente prevalente. Né? E aí vem a contratura que eu falava, facial. Né? Outro padrão de dor, por exemplo, é a dor anterior do joelho. A dor anterior do joelho é classicamente conhecida como fêmur patelar. Né? Ela é muito comum no organismo muscular, mas a gente sabe que os fatores de risco, não só a obesidade, seria a função muscular, o desequilíbrio muscular do quadríceps, sacro, ou desequilibrado em relação à musculatura posterior contraturada. Né? Perfeito. Então, a gente não precisa nem de muitos dados diretos para te responder isso. A gente tem um monte de dados indiretos para isso também. Né? Agora, dentro desse estudo que eu citei rapidamente para introduzir baseado em evidências, né? A gente tem essa questão dos militares obesos, nesse caso foram mais distensões mesmo, rupturas musculares que eles tiveram a mais. Tá? Mas eu acho que no universo total a gente vai ver mais a dor miofascial, a contratura, né? Que às vezes é difícil de delimitar. E fora isso, um grupo que, em geral, a turma da ortopedia, da medicina esportiva, acha muito chato de estudar, né? A gente gosta de lesão, de machucado, né? Lesão aguda.
Legal, legal. Ô, Lucas, você trouxe uma outra observação aí que também é muito interessante, que é a relação entre obesidade e redução de massa muscular, né? Porque quando a gente fala de obesidade, a gente também tem que se atentar à questão do tônus, né? Provavelmente esse estudo aí que analisou a questão dos militares, o perfil da lesão foi diferente, porque o militar ele tem um perfil de atividade maior, é muito diferente da pessoa com sobrepeso sedentária, né? É um grupo muito específico aí, os militares, né? Existe hoje, nessa questão assim, a pessoa que consegue perder peso através de um programa de reeducação alimentar, através de mudanças de comportamento, vamos falar assim, e essa perda de peso, ela se faz de forma a que a pessoa não definha, ela não perda tanto tônus muscular, e existe aquele outro tipo de grupo de pessoas que perdem peso definhando, a pessoa perde muito tônus muscular, né? Tem algum relato, até de experiência clínica mesmo, mostrando uma maior prevalência de lesões nesse segundo grupo, que às vezes emagrece de alguma forma, ou porque fez uma cirurgia bariátrica, ou enfim, as formas não vêm aqui ao caso. Mas não teve aquele cuidado na manutenção da força, e isso pode causar um maior danos de lesões futuras? O que você pensa a respeito disso? Alexandre, se eu vou sair um pouquinho da evidência dos periódicos, do literário, e vou para a minha própria experiência pessoal. O doutor Rodrigo Montalvo acabou de entrar. Quanto tempo, Rodrigo? Bacana, olha quem está aí. Quanto tempo eu não encontro com ele. Show de bola. Meu colega de plantão no Biocor, passava os plantões lotados para mim. Olha aí. Mas, enfim, tem um quadro do qual já conversei com um colega, o Rodrigo conhece muito, já conversei com o Dr. Rogério Lúcio Chaves Rezende, cirurgião de coluna, e eu observo muito, chega muito paciente lá no Biocor, onde eu trabalho, o Rodrigo trabalha também, que passa por cirurgia bariátrica, que é um público que existe lá nesse hospital, sim, e estava lá pesando 150, 180 quilos. O cara perde 60 quilos e vai no pronto-socorro para o ortopedista, que agora ele está com dor no lombar, agora ele está com dor no quadríceps, agora ele está com dor no joelho. E morto de raiva, né? Porque, pô, eu faço a cirurgia, perco peso, aí eu tenho uma dor, né? Então, a hipótese é que essas pessoas que depositam, às vezes, toda a sua confiança na perda de peso em cima da cirurgia bariátrica, ser um problema mais complexo, podem estar, ao menos inicialmente, perdendo muito mais massa muscular do que massa gorda, né? E aquilo que estava, de certa maneira, em equilíbrio, se torna um desequilíbrio, né? Os pacientes, quando a gente fala que você tem uma dor relacionada à sobrecarga, quase todo mundo pensa assim, não está me chamando de gordo, não, o doutor falou que eu estou gordo, tal. A sobrecarga é um desequilíbrio entre a demanda e a capacidade, né? Então, a demanda, né, só pode ter caído, mas a capacidade dele cair mais ainda, a natureza nos dá esse alerta na forma de dor, na forma de lesão. Perfeito. E isso acontece, então, pelo menos é o que eu observo e alguns colegas corroboram dessa questão. Legal. Isso é uma coisa muito interessante porque é muito prático, né, Lucas? Às vezes a gente não observa isso em evidência na literatura, mas com a prática do dia a dia a gente tem contato com as pessoas que vivem isso, experienciam isso, e os relatos realmente são muito nesse sentido aí. Esse lance da demanda versus capacidade é uma coisa interessante, Lucas, porque muitas das vezes as pessoas associam, por exemplo, o sobrepeso para algum tipo de estrutura. Vamos pegar aqui, por exemplo, um tendão de uma pessoa com sobrepeso, ou até mesmo a musculatura da panturrilha, devido à demanda que aquele estresse está causando na estrutura, de uma certa forma, para aquele tecido, ele se adaptou de forma preventiva e ele está mais forte, né? Exato. Então, assim, nesse sentido, o sobrepeso para aquela estrutura em específico, ele não é um mal, vamos falar assim, ele está realmente deixando ela um pouco mais, mais forte, né? Faz sentido, a gente, é provável que tenha muito disso, mas, assim, trata-se de um sistema complexo, né, que é um ramo que eu gosto, da ciência.
os sistemas complexos. Mas vamos olhar pelo outro lado também. A gente tem a obesidade como fator de risco para tendinopatia do Aquiles, tendinopatia crônica, a tendinose, né? Aquele tendão que vai se espessando, um dia pode até romper quase que espontaneamente. A mesma coisa para o joelho, tendão patelar. E as evidências vão se somando, né? Talvez, inclusive, relacionado a essa questão do aumento do estresse oxidativo no DNA dos pacientes obesos, né? Vai saber se é isso, né? Mas, sim, você tem razão. A gente, por exemplo, muito dificilmente a gente vai observar osteoporose em pacientes obesos. Perfeito. Né? Exato. Nessa minha busca aí da literatura, depois dessa sua convocação, eu até encontrei um estudo que mostra evidências de osteopenia em obesos. Eu achei muito interessante, nunca vi isso na minha vida, nunca ouvi falar. Eu achava que talvez o único benefício da obesidade fosse a massa óssea, mas talvez nem isso. Olha só. Foge também do meu radar isso aí. Ô, Lucas, veja bem, obesidade, você tocou num ponto aí, assim, obesidade, assim como o corpo humano, é complexo, né? E para sistemas complexos, eu falo muito isso no curso que eu tenho relacionado com obesidade, não existe resposta linear para sistemas complexos, né? Acho que isso é muito importante, para quem lida com o assunto no dia a dia, porque muitas das vezes o paciente, o aluno, né, eles nos questiona buscando uma resposta ou um sim, sim ou não, não, né, e muitas das vezes ele não vai ouvir isso, né, devido à complexidade que é o caso em si. E no Brasil, a gente está vivendo um aumento cada vez maior desse público, né? Vamos falar assim, dos dois públicos, no caso que a gente citou aqui até agora, que é o quê? O Brasil está acontecendo uma curva de aumento do sedentarismo e aumento do sobrepeso na população como um todo, né? Na outra ponta, na extremidade aí de vocês hoje, da parte da medicina, da ortopedia em específico, aí de lesões musculares, vocês também vêm percebendo um aumento de lesões relacionadas com esse perfil de pessoas, ou isso para vocês ainda não está chegando diretamente? Sim, eu vejo isso aos montes no pronto-socorro, né? Aquelas queixas de dor aguda, as lombalgias, por exemplo, né? Eu acho que é extremamente frequente hoje em dia, deve estar aumentando. Eu estou ficando velho aí, passei dos 40, mas não sou tão velho assim, né? Então, falar de um período de 2 anos que eu trabalho no pronto-socorro, talvez não seja tão significativo para responder essa sua pergunta. Sim. Agora, não há dúvidas, né? A gente compara estilo de vida e vê que o estilo de vida sedentário e a composição corporal obesa, sobrepeso, tem mais dor. É muito fácil inferir o resto, né? Então, está tendo mais obeso. O estilo de vida do passado, da população caçadora-coletora, depois para o rural, e do rural para a cidade grande, dentro da cidade grande, com carro, com computador, com home office, né? Então, é muito claro e evidente de que o sedentarismo está aumentando, né? Como estilo de vida, né? Como demanda do dia a dia, cotidiano, né? Agora, por outro lado, a gente também vê uma demanda bem maior para atividade física esportiva, né? Está nesse mercado, então eu acho muito bom isso é muito salutar, né? Esse é o outro lado da moeda, o lado bom. Sim. Como é que as pessoas estão percebendo que o corpo delas demanda muito isso, né? E você entrou num ramo aí que eu gosto demais, que adoro conversar dos sistemas complexos, né? Alessandro, você falou uma coisa aí que eu pesquei, falou assim, a gente que lida com isso, cara, quando a gente estuda isso, a gente começa a ver que em todos os lugares, em praticamente todas as profissões, sabe? Eu fui entrar nessa de sistemas complexos porque eu gosto muito de economia, né? Na economia isso se torna cada vez mais... A mesma frustração que a gente tem quando a pessoa pede uma medida para melhorar a dor dela, é a frustração do agente financeiro, do gestor de fundos, qual que é a boa da hora? É botar no dólar, é comprar a ação da Magazine Luiza, o que é o bom, né? E não dá, essa resposta vai falhar, ela tem que falhar, senão não é um sistema complexo, né? Demanda um olhar sistêmico e demanda muita, que é o mais interessante, muita humildade de saber que a gente não sabe. E saber que o que existe na literatura não necessariamente pode ser reproduzido naquele indivíduo. Essas nossas médias podem não funcionar.
e diante disso ter sempre incertezas, né? A gente trabalha com o cenário base, sabendo que nós podemos estar errado, que aquelas medidas podem não estar funcionando e que a gente tem que mudar a pegada, né? Seja a pegada do tipo de atividade física, seja a pegada do tratamento, trocar o remédio, tirar o remédio, outro tipo de cirurgia, reavaliar o paciente, no seu caso o atleta sempre, né? Para não comer mosca com essas alterações. Sim, sim. Uma das coisas que eu venho aperfeiçoando no nosso programa focado nesse perfil de pessoas, né, que buscam a perda de peso, ô Lucas, a gente, muitas das vezes as pessoas gastam muito tempo no planejamento, né? Então, o que eu chamo de planejamento? Vamos pegar aqui um exemplo. A pessoa quer perder peso, então ela vai no nutricionista, o nutricionista faz todo aquele recordatório alimentar de praxe, né? Faz todo o planejamento alimentar dessa pessoa, mas aí onde que está o gap? Ele entrega aquele plano alimentar para aquela pessoa e fala assim, daqui a um mês você volta aqui para a gente fazer a reavaliação. Só que em um mês se passaram 30 dias, cara. Então o planejamento às vezes ficou impecável, ficou o melhor planejamento, mas a execução foi falha. E na parte vamos chamar da preparação física, acontece a mesma coisa. Às vezes, né, você tem uma melhor estrutura possível, um profissional muito qualificado, mas o planejamento ele fica impecável, mas a execução tem gaps, a execução tem falhas. E quando eu fui estudando isso a fundo, eu fui percebendo alguns vieses que esse grupo da perda de peso tem. E o principal deles, Lucas, eu não sei se você compartilha da minha opinião com o seu público aí de pacientes, normalmente essas pessoas elas têm uma crença limitadora muito forte, que é assim, eu não consigo, eu já tentei de tudo e não deu certo, eu já passei por isso e não vai funcionar. Então, são pensamentos sabotadores, né, muito fortes, aquilo ali já tornou uma verdade para aquela pessoa, e emocionalmente falando, ela não está preparada nem para encarar aquela execução da rotina alimentar, nem aquela execução do treino. Então, onde que eu quero chegar? Para aquele indivíduo que é complexo, algo tem que ser preparado antes, de forma a ele ir para a parte da execução da nutrição e da atividade física, até então a gente vê que é o que realmente funciona, né, de uma forma eficaz, quando o assunto é perda de peso, e ele conseguir realmente dar sequência. Senão vai acontecer o quê? Abandono, né? E eu estou fazendo essa introdução aqui mais ampla, porque você me contou que você foi uma criança com sobrepeso, né? E eu queria que você contasse pra gente, que eu acho isso fantástico, assim, você venceu o sobrepeso, que hoje você é uma pessoa extremamente dinâmica, um esportista nato. Como que foi isso, Lucas? Você pode compartilhar com a gente essa sua história, esse relato? Como que você venceu essa barreira aí? Eu acho que nem eu sei direito como é que eu venci. Eu comecei a ganhar peso, devia ter 8 a 10 anos de idade, e aí entrou aquela fase dificílima da adolescência, né? E na escola, né, não tinha esse bullying, não. O bullying rolava solto, não existia nessa palavra, né? Exato. Então, vinha um cheiro ruim, quem soltou pum foi sempre o gordinho na sala, né? Na hora de escolher para o futebol, o último a ter escolhido é o gordinho. O último da fila. As meninas não olham pra gente e tal. E minha mãe me levou num programa de reeducação alimentar que foi muito bem conduzido, eu acho muito legal, me ensinou para a vida. Eu tenho certos hábitos de alimentação, do tipo comer devagar, terminar de mastigar antes de colocar na boca, que eu aprendi antes de pegar mais comida no garfo, né? Quer dizer, legal. Aprendi a comer lentamente, aprendi a distribuir melhor os alimentos, e virou simplesmente um hábito natural para mim, né? Mas eu acho que a grande mudança mesmo veio quando eu tive o estirão, que foi um pouco mais tardio que os colegas, ali com 15 anos, e coincidiu com a época que eu fiz intercâmbio. Eu fui morar na Nova Zelândia, morei numa fazendinha, e era trabalho de fazenda direto, uma delícia, eu adorava aquilo. Então, construía cerca, pintava cerca, capinava, ia levar alimento para os bichos, pintava. Eu tinha um pai que era eletricista técnico mesmo. Meu pai brasileiro é engenheiro eletricista, esse cara lá era eletricista mesmo. Ia trabalhar em posse, e percebi que a atividade física fazia parte da rotina.
E isso foi muito legal, né? E aí eu já voltei outro sujeito muito mais amadurecido e também já nessa nova forma física, a qual eu mantive o resto da vida. O fato de ter sido uma criança adolescente obeso me dá um sinal de alerta na minha cabeça, impressionante. Eu ganho 2 quilos, assim, de mãozinha vermelha, eu perco rapidinho. Vou correr, vou fazer ginástica, faço umas sessões de jejum, que seja, começo a comer menos, e em uma semana eu já perdi aquele peso de novo. E assim eu tenho Entendi. equilibrado ao redor dos 76 quilos já há mais de 20 anos, sabe? Com algumas épocas um pouco de Bacana. ganho, um pouco de perda, né? Mas sempre estando nessa faixa aí. E eu acho isso legal porque me dá uma certa liberdade de conversar com esse público sem muita resistência. Eu sou um cara magro, você sabe, hoje em dia, né? E Sim. mas eu sinto isso dos pacientes obesos, porque eles têm que ser chamados para a responsabilidade, mas os obesos sedentários, né? Tem a tal da doença da fibromialgia, que é tão prevalente hoje em dia, que é dor muscular miofascial Sim. espalhada no corpo. Em geral, a gente encontra uma pessoa frustrada, desmotivada, ansiosa, deprimida, com sono ruim. E eu aprendi uma tática do pessoal das ciências comportamentais, né, das finanças comportamentais, que é a verbalização do compromisso. Então, eu cito para o Perfeito. paciente o que é o problema, eu cito que os principais fatores estão no paciente, né, são o peso aumentado, o desequilíbrio muscular e a alteração postural muito associada à falta de atividade física, por exemplo, e que a Uhum. resolução desses problemas está no paciente. Eu posso ser o melhor médico do mundo, eu posso ser prêmio Nobel da medicina, eu não vou melhorar esse paciente se ele não se melhorar. Eu Perfeito. falei, você vai tratar comigo, você está compromissado? Deixa ele responder. Uhum. Ele tem que verbalizar, sim. Nessa hora ele criou um compromisso moral e ético comigo. E o Uhum. tratamento sai de mim. Não é que sai de mim, eu faço parte, eu sou parte da equipe dele, né? Mas o chefe da equipe é ele mesmo. Exato. E aí Exato. puxa um pouco do que você falou, a gente tem que motivar e tal. Às vezes a gente precisa mesmo, eu não sou psicólogo, né? Mas precisa muitas vezes de um Uhum. psicólogo na equipe. Precisa do Com educador certeza. físico. Eu vejo isso muito em médico, especialmente. A gente acha que sabe muita coisa, né? E quer adaptar com tudo. Pô, tem caras competentes em cada área, né? E se a gente puder conversar e nos associar, a gente vai ter resultados muito, mas muito melhores. Exato. É aquele esquema, é complexo e não vai ser uma única especialidade que vai dar conta de resolver toda a complexidade que envolve, né? Você citou algumas questões na sua fala que eu acho muito importante, sabe, Lucas? A principal para mim é equilíbrio, né? A pessoa, quando ela assume o compromisso, que é também eu vou até um pouco mais além do que você falou, quando a gente trata esse trabalho lá no nosso programa de perda de peso, a pessoa, ela assume a verbalização e a gente tem um termo que a gente fala que ela é emocentizar, que é o quê? Ela já se visualizar transformada. Porque quando fica só no mental, às vezes a pessoa fica replicando a vida inteira para ela que ela quer ser magra. Ah, eu quero ser magro, eu quero ser magro, eu quero ser magro. Mas ele não se sente magro, ele não age como magro, ele não se comporta como magro. Então não tem emoção envolvida, fica só na razão, sabe? E a razão a gente sabe que não coloca as coisas em prática. A gente tem que, poxa, você falou isso, olha que o seu caso foi muito legal, porque você trouxe, quando você recordou a sua infância de sobrepeso, você trouxe exatamente as suas questões emocionais, que era o quê? Pô, que criança que gosta de ser a última escolhida no futebol, o último, né? A garota que não olha, são tudo questões emocionais. Então, quando a pessoa assume o compromisso com a gente fala, olha, comece a se portar como magro, né? Haja como uma pessoa magra, adote os comportamentos que uma pessoa magra adota e, com certeza, num processo que também não tem mágica, né, Lucas? Não é uma coisa de curto prazo, mas a gente já tem aí dezenas e dezenas de pessoas que conseguem, sim, dar vamos falar, essa virada, né? O cara se tornar o ator principal da vida dele, assumir essa responsabilidade e virar a chave, né? Pois é, legal, E aprendi mais uma técnica hoje, então.
Bacana demais. Ô, Lucas, me diz uma coisa aqui. Quando vocês falam nessa questão da prevalência da lesão, né? A atividade física, ela sempre entra como um fator, ou você acha que não é uma boa opção para esse público aí? Como que você vê a relação da atividade física com essa questão das dores, em especial as dores musculares? Desculpa, Alessandro, acho que eu não captei muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas das vezes, quando a pessoa com a queixa de dor, ela chega, né, e essa queixa está relacionada com a questão muscular, vamos falar assim, específico muscular, a gente hoje observa que tem duas linhas. Tem uma linha de pessoas que falam para o não movimento, e tem uma outra linha de pessoas que falam para o movimento. Como que você analisa isso aí? Como que você tem conduzido hoje a sua parte clínica? Você citou uma frasezinha, um aforismo, logo no início da nossa conversa, que movimento é vida, né? O Marconi que adora isso, né? Movimento é vida, vida pede movimento. Eu gosto muito da parte evolutiva, sabe? Da biologia, da medicina. Tem um cara que eu já citei em outros vídeos, esse cara ensina muito a gente a raciocinar, a pensar em cima disso aí. Tá? Então a gente vê que a história do ser humano é uma história de muita atividade física, muito mais do que a gente faz hoje. Não pode dosar isso no consumo calórico de um computador coletor e do homem moderno, por exemplo. Né? Então o nosso estado natural é com boa parte do nosso dia, da nossa vida em movimento. Acho que isso é básico da gente entender. E como é que a gente, então, transpõe isso para o tratamento, para a conceituação de lesão e de dor? Né? Eu acho que a atividade física, ela deve participar de muitos tratamentos, e nos tratamentos onde ela não participa, ela deve ser o resultado final. A gente quer tratar se o paciente chegar na atividade física. O objetivo final tem que ser esse. É com base nisso que a gente criou a clínica esportiva. Né? Então, eu posso estar pegando um senhor de 70 anos de idade com artrose no joelho para operar, e é um paciente candidato a prótese de joelho. Ele vai ter que ter um período de repouso depois dessa prótese, um mínimo repouso, com uma tentativa de movimento, né? Mas o foco é colocar esse cara ativo. O foco não é nem ele não ter dor, é ser ativo. Até porque sendo ativo, vai ter menos dor ou não vai ter dor. Né? Então, eu acho que é critério de sucesso em qualquer tratamento. Isso, ou quase qualquer tratamento. Dá para pensar em algumas exceções de casos de câncer, de não sei o quê, mas eu acho que é assim que isso deve ser visto. Tá? E aí a gente acaba caindo, muitas vezes, contra esse conceito, eu acho que baseado no conflito de interesse entre o médico e o paciente. Eu não estou falando de conflito de interesse com a indústria farmacêutica, indústria de materiais cirúrgicos, não. Às vezes você tem o médico com um objetivo e o paciente com outro. Isso é muito perigoso. Sempre que a gente vai pensar em tratamento médico, é engraçado. Eu pego os residentes lá do hospital e vou perguntando assim, eu vou tratar o quê? De tal maneira, para quê? Para melhorar a dor no joelho. Para quê? Para melhorar a dor no joelho. Para quê? O paciente é um joelho ou é um paciente? Para ele ser mais ativo. Para quê? É engraçado, todo tratamento é um tratamento filosófico. Você sempre acaba na discussão de para que serve a vida? No fim, todo tratamento é direcionado talvez à felicidade, à satisfação do paciente. Né? Daí a gente encontra, inclusive, não querendo corroborar com a ideia, não, a gente encontra muito médico que a gente chama de picareta, né, que não age conforme a ciência, conforme as evidências que a gente tem, mas que os pacientes estão lá felizes. Né? Eu não quero que esse tipo de tratamento seja feito, às vezes ele é até danoso. Né? Ele é tão bom enganador que ele consegue sobrepor a incompetência dele mesmo. Mas, no fim, o objetivo de todo tratamento talvez seja a felicidade do paciente. Né? Então, um conflito de interesse. Né? Eu sou cirurgião de joelho, o paciente está com dor no joelho e ele é maratonista.
Eu falo, você é louco correr 42 quilômetros? Você é maluco correr 3 maratonas por ano? Isso é coisa de gente maluca, você é um maluco. Para com isso. Aí o cara para, o médico mandou, né? O médico ainda tem um resquício daquele respeito absoluto, né? Era endeusado, hoje em dia muito menos, ou para bem ou para mal. E aí o cara vai de fato e para de fazer as maratonas, ele para de correr. Inclusive ele fica desmotivado para a corrida, vira um sedentário, arruma umas séries Netflix muito legais, começa a assistir Netflix, descobre que ele é um bom cozinheiro, começa a virar um gourmand, né? E beber. Aí ele fica triste, agora ele é obeso, perdeu a mulher, perdeu os amigos da corrida, e aí ele é um infeliz, sem dor no joelho. E aí o médico consegue fazer assim, eu tratei a dor do joelho do paciente, ele não tem mais dor no joelho agora 10 anos depois. Ele era um louco que fazia maratona. E o cara é um infeliz. E sem falar no tanto de comorbidade que ele desenvolveu. Então isso não é tratamento. Eu não posso tratar um joelho. Ao redor do joelho tem uma pessoa enorme, né? Cheia de... Então, tem paciente assim que complicado. Eu posso cair em problemas, tem que tomar cuidado com as palavras certas, sabe? Tem pacientes que aceitam, com uma boa conversa, o risco da lesão. Eu acho que isso é super legal, isso é super bem-vindo. E tem que ser muito bem conversado, porque se a lesão de fato ocorrer, ele entendeu. E ele participou daquela... Eu tive paciente com fratura por estresse, e com um mês, a fratura ele ficou, segundo a literatura, uns 3 meses parado. Com um mês ele correu uma maratona lá de Milão, Turim, não sei o que, ele já estava inscrito, ele era doido para fazer, e pagou a passagem, expliquei para ele dos riscos, né, que eu nem conseguia mensurar exatamente, e botei na mesa. Ele falou, entendi, quero correr. E o cara me mandou a foto, ele foi no final, falou, doutor, não doeu, nunca mais teve recidivo. Foi um pouco de sorte meu também, né? Mas aí, pô, felizão, mesmo que tivesse tido a fratura por estresse, eu acho que foi tão certa. Lucas, e essa tomada de decisão em compartilhamento de responsabilidades é fenomenal isso, né, cara? Você saber dos riscos, saber que os riscos são calculáveis e vamos tomar a decisão junto e vamos compartilhar. Isso é muito bacana. Entrou uma turma legal aqui agora. Marco Túlio entrou aí, a galera tá elogiando. Ô, gente, esse bate-papo tá bacana. O Lucas é muito fera, um prazer ter você aqui, viu, Lucas? Tá muito legal. Quem quiser fazer alguma pergunta aí pra gente em específico, essa questão do sobrepeso, fique à vontade, a live é de vocês, a gente tá caminhando aqui pro finalzinho, mas fique à vontade, tá, pessoal? O comentário tá aberto aí. Quem quiser perguntar alguma coisa pro Lucas, pode fazer aí diretamente no comentário. Ô Lucas, você toca num ponto que eu acho isso fantástico. Eu falo muito isso nos treinamentos que eu dou. O educador físico, ele recebe uma formação muito tecnicista durante a sua bagagem universitária, muito focada nesse lance do músculo e osso e tendão, e por trás disso tudo tem uma pessoa, né? E eu vejo que tem um gap na formação das pessoas que mexem com a parte dos profissionais da saúde em si, de entender que por trás de músculo, de tendão, tem uma pessoa por trás. E esse tema isso é muito sutil, e foi talvez isso que eu quis trazer naquele início da live, quando a gente estava conversando, que antes de você entender o que vai ser a preparação física e o que vai ser a nutrição, a gente tem que entender o seguinte, cara, quais são os vícios emocionais que esse cara tem? Né? O que impede ele de tomar ação? O que está impedindo ele de executar? Porque se você não entender a pessoa, o projeto vai falhar. Né? Eu acho isso fantástico. Marco Túlio está aí falando que já está... Marco Túlio está no pé dele com os programas de natação. Já voltou a nadar e todo dia ele me manda foto. Nadou 1.500 dias. Isso aí. E eu acho que isso é o futuro, né, Lucas? Eu acho que sim é o futuro. Mas eu acho que tem um outro campo que nós estamos não é nem negligenciando, mas que é novo mesmo, né? Essa parte que a gente já citou da complexidade, que geralmente a gente pensa de maneira muito linear. Nós, médicos, somos campeões nisso, mas também o educador físico, também o fisioterapeuta, aliás, o educador físico menos do que o mas também o fisioterapeuta, e a maneira da sociedade pensar em geral, sabe?
que eu quero dizer com isso? Tem que haver, é, tem que haver entendimento, sim, laboratorial, biomecânico, de como é que aquela atividade se dá, qual que é o estado de equilíbrio, por exemplo, entre antagonistas musculares, entre grupos associados, cadeias cinéticas, nutrição e balanço volta e o balanço energético do cara. Só Sim, que os sistemas complexos, que são monótonos, um dia eles falham miseravelmente. Um dia tem um grande problema para o qual a gente não resiste. O sistema desaba. Isso é clássico no mercado financeiro. A crise de 2008 foi exatamente isso, sabe? Então, a gente tem que ter períodos, entrando no campo da nutrição, segundo a complexidade, tá? Não sou nutricionista. Mas períodos sem comer nada, ou comendo pouquíssimo, períodos sem atolando de comida, e a maior parte dos períodos, talvez 80% a 90%, segundo a tal da estratégia Barra dos sistemas complexos, de maneira conservadora, né? De maneira equilibrada, né? Atividade física é a sim, mesma coisa. Por isso, talvez vocês, educadores físicos, na nossa frente com a periodização. Agora, se a gente for olhar a literatura médica, é tudo muito linear, né? Vamos comparar o uso dessa medicação versus essa até o final. Pô, talvez está errado, talvez você seja iniciar essa parada, depois começar outra, a mesma coisa com a pressão no cara, a mesma coisa talvez com o nível de glicemia, talvez a mesma coisa com o colesterol, talvez a mesma coisa com a vitamina D, que fica manter alta nas pessoas. A vitamina D sim, veio para formar o nosso meio, né? Então no inverno ela deveria cair quanto? Não sei, mas talvez sim, tenha que ficar, né? A gente entende esse hormônio tiroidiano que ele é diário, mas por que não na vitamina D anualmente, né? E assim a gente vai vendo, talvez os nossos tratamentos, por exemplo, estejam redondamente enganados. E aí, então, talvez a gente esteja entrando num novo ramo da compreensão da medicina também, sabe, dentro disso. Então, às vezes não é nem só a falta de vontade, ou falta de compreensão do psicológico, mas de repensar a nossa tendência com outros olhos. sim, Com a sim. cabeça completa, Bacana. né? Muito, muito, muito legal. Galera, várias pessoas comentaram aqui, ó, o Rômulo, nutricionista, falou que é o olhar mais humano, menos técnico. É, A cultura aí falando da não liberdade. a turma tá. E o Marco O Túlio Saulo falou, é colocou. importante analisar caso a caso, né? Uma tendência de certa homogeneidade e tal. É, Eu acho que a fisioterapia é o modelo disso, sabe? Disso que ele está falando. Porque é complicado. A ciência que a gente tem, a maneira com que a nossa estatística é montada, isso tem tentado criar outras maneiras de analisar, né? Com complexidade. Mas da maneira que a nossa literatura é montada, a gente tem que ter grupos comparativos, né? E você tem que selecionar aquela variável a qual você quer medir. Ao fazer isso, você sim, quebra completamente a lógica do sistema complexo. E aí vai o paciente para a fisioterapia querendo evidências científicas de aquele tratamento, aquele movimento é bom para aquele problema dele. E eu acho que vai, assim, antes de ter sucesso nesse tratamento é relativamente grande. Os fisioterapeutas têm esse olhar, essa percepção em geral, pelo menos os bons aí, igual o Marco Túlio, por exemplo, os caras do nível dele sacam isso, né? Pode parecer uma coisa instintiva, aí o cara fala, pô, não estou usando ciência, estou usando instinto aqui, estou usando um monte de variável, como que foi correlacionado. Tá certo, é isso mesmo, é para ser assim. uhum, Aí a importância é. da experiência, né? Esse conhecimento tácito que a gente não consegue botar em palavras, é extremamente importante no tratamento. A gente brinca que isso aí é assim, você tem uma caixa de ferramenta com um montão de acessório ali dentro. E você tem que ter os recursos para saber com qual acessório que você vai lidar, né? É uma analogia aqui um pouco mais sutil, mas é muito disso, né? Assim, e quanto mais a gente vai estudando, né, Lucas? Quanto mais a gente vai aprofundando, e a ciência também vai se expandindo, porque a tendência, né, a ciência hoje na nossa área da saúde, aí, envolvendo a parte da medicina, fisioterapia, preparação física, os conhecimentos estão cada vez maiores, vai nos possibilitando colocar um pouquinho mais de ferramenta dentro da nossa caixa de ferramenta. Né? É, Cabe a gente, com muito discernimento, usar isso aí a nosso favor no dia a dia, né? exatamente. Inclusive com a sabedoria, isso que encaixa nisso que o Marco Túlio está falando. Se você martela, tudo vai parecer prego, né? A única coisa que você sabe fazer é É, bater em tudo, né? exato. É muito interessante ver como é que, às vezes, a gente utiliza a última evidência como a melhor, né? Porque ela já
já invalidou todas as outras passadas, né? Então, obviamente, é essa que eu vou usar. Ela invalidou as outras, né? Quem disse que daqui a 10 anos outra não vai invalidar essa? O cenário normal seria Uhum. que sim, vai invalidar, né? Então, a gente tem que ter muita humildade diante do que a gente está fazendo e estar muito disposto a mudar de ideia. Inclusive, no decorrer de um tratamento, sem novas evidências científicas, às vezes a gente pode mudar de ideia, usar um tratamento que Uhum. está considerado ultrapassado, usar um ramo diferente e atacando com várias ferramentas da nossa caixa, né, que a gente tem. É. Cara, sensacional. Lucas, gostaria de te agradecer muito, muito. Foi assim, a facilidade com que você tem de permear, né, com os exemplos, com a exemplificação, e acho que atendeu acima das minhas expectativas esse bate-papo. Tá? Bom, Foi um prazer estar aqui com você, engano bem, galera, engano pessoas galera legal. que participou aí. Agradecer a todos. Né? Estamos chegando no final aqui do nosso tempo. E, cara, mais uma vez, muito obrigado e queira estar aberto aí para você deixar seu recado final aí para essa turma que está nos assistindo aí. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, primeiro, é muito prazeroso, é muito prazeroso falar disso com quem gosta disso, que entende, né, e quer puxar esse assunto para aparecer, né, e não esconder o conhecimento. O conhecimento não serve se ele não for compartilhado. Exato. Da próxima vez, no Marco Túlio, a gente tem que fazer uma mesa redonda para participar disso aí também, que ele está animado. As opiniões são muito bem-vindas, Marco Túlio. Legal. Bacana demais. Pessoal, então, ó, todos que nos assistiram aí, muito obrigado. E fiquem ligados aí. Eu vou deixar a live salva. Se alguém quiser compartilhar para os amigos aí, vai ficar salva lá no Instagram. Lucas, até a próxima. Até o próximo treino aí, para a gente marcar um movimento junto aí em breve. Vai embora esse fim de Quando... semana, hein? Marco Túlio está convidado aí, o resto da turma que está todo assistindo. Isso aí. Valeu, gente. Boa noite a Tchau. todos e até mais. É.